Na potenciometria, a informação analítica vem essencialmente da função que existe entre o potencial medido de um eletrodo indicador que responda direto ou indiretamente ao analito e a concentração, ou melhor, a atividade desse analito. Essa função é expressa pela equação de Nernst, que nós vamos rever em seguida, e as medições de potencial dessa semicélula com o eletrodo indicador são feitas contra um eletrodo de referência que precisa apresentar um potencial constante para simplificar as nossas medições. E o potencial entre esses dois eletrodos é feito com auxílio de um voltímetro digital de alta impedância, que é chamado de potenciômetro, ou, dependendo do eletrodo, é chamado de pHmetro, ou pHômetro, como querem os dicionários. Entre as semicélulas do eletrodo de referência e do eletrodo indicador, nós precisamos de uma junção que não seja muito permeável às soluções, para que as duas não se misturem. Elas podem ter uma área muito pequena, essas junções, uma vez que a corrente que nós vamos passar é praticamente nula. Então também o fluxo de íons na ponte salina dessa junção aqui é praticamente nulo. Para tornar mais práticas as medidas potenciométricas, a semicélula contendo eletrodo de referência foi montada num único tubo, num dispositivo talvez do tamanho de uma caneta, em que internamente existe o eletrodo de referência de mercúrio, cloreto mercuroso, ou então de prata, cloreto de prata. Também lá dentro está o eletrólise, que normalmente é KCl, e pode haver um segundo compartimento, se a amostra não puder ser colocada em contato com íons cloreto provenientes do eletrodo de referência. Então, é possível adaptar esse segundo compartimento inferior com um segundo eletrólito, que pode ser, por exemplo, nitrato de potássio. E, por último, existe um orifício capilar que entra em contato com a solução onde está contida a amostra a ser analisada. E o eletrodo indicador, que pode ser uma membrana, pode ser um próprio filme metálico, que responda ao analito que desejamos determinar, ele é montado então também normalmente em formato tubular, de forma que os dois eletrodos possam ser imersos em pequeno volume da solução de amostra. E o potencial da célula é dado sempre colocando o potencial do eletrodo indicador menos o potencial do eletrodo de referência. Então, uma diferença de potencial que se mede. O Prêmio Nobel em Química Walter Nernst estabeleceu a equação que hoje leva o seu nome por volta de 1989, e ela é expressa de uma maneira muito simples e provavelmente já conhecida de vocês, de que o potencial de um processo de eletrodo é igual ao potencial padrão menos RT sobre ZF ou NF log neperiano da atividade da forma reduzida sobre a atividade da forma oxidada do par de óxido-redução envolvido. Ela só é válida quando se tem um processo reversível de eletrodo e em condição de equilíbrio. Há situações em que ainda os alunos não estão familiarizados com o conceito de atividade. Não sei se vocês já aprenderam sobre isso na físico-química. Nos livros de ensino médio, normalmente se substitui a atividade pela própria concentração da forma oxidada e da forma reduzida, o que só é válido para soluções muito diluídas, contendo poucos outros eletrólitos, também como nós veremos em seguida. Para que vocês não tenham que retornar aos livros de físico-química, eu coloquei aqui uma dedução simplificada da equação de Nernst, que
envolve então a variação da energia livre de Gibbs, que vai ser dada pela energia padrão mais RT log neperiano de Q, onde o Q é decorrente da lei de ação das massas, onde nós temos o quociente entre os produtos da reação e reagentes da reação elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Como ΔG é igual a menos NFE, N número de elétrons transferidos, às vezes se usa também Z, não é? F é a constante de Faraday e E é o potencial, nós podemos colocar que menos NFE é igual a menos FE zero padrão, mais RT log neperiano de Q. Se nós dividirmos por menos NFE, vamos chegar na equação de Nernst, que, se ainda trocarmos o log neperiano pelo decimal e considerarmos a temperatura ambiente típica aqui no Brasil, que é a temperatura de 25 graus utilizada nessas expressões, chegaremos a uma constante numérica de 0,05916 volts para a equação de Nernst, que passa então a ser simplesmente E igual ao E0 menos 59,16 milivolts, ou 0,05916 volts, sobre Z log de Rad sobre Ox, ou, mais corretamente, atividade da forma reduzida sobre atividade da forma oxidada. A possibilidade de fazer medidas diretas de atividade com um sensor de baixo custo, dimensões reduzidas e que usa um equipamento que é barato e que é portátil, pode ser levado para qualquer lugar, torna a potenciometria direta uma técnica muito atraente, desde que se disponha de um sensor ou eletrodo íon seletivo que forneça uma resposta seletiva e que obedeça à equação de Nernst. Há detalhes práticos que têm que ser levados em conta. O primeiro, de que a medição é de atividade e é necessário dispor de algum meio de converter esse resultado em concentração. Além disso, as medidas têm que ser muito precisas. 1/10 de milivolt é assim o requisito mínimo. E além disso, muito estáveis. E os eletrodos precisam estar bem calibrados, ou então a gente precisa usar o método da adição de padrão para poder confiar nos resultados de uma medição direta de concentração. Um dos motivos é que a mudança de uma ordem de grandeza na concentração, por exemplo, passar de uma solução 1 milimolar para uma 0,1 milimolar, uma potência de 10 vai mudar o potencial de apenas 59,16 milivolts se for um processo de 1 elétron, ou metade disso se for de 2. Com isso, basta ter uma flutuação, um desvio de 0,001 volt nas leituras e os erros já poderão chegar a 4% no resultado de atividade ou concentração. Então, precisa-se cuidar de todos os detalhes do eletrodo de referência, potenciais de junção e outros aspectos que nós vamos ver em seguida. A alternativa, quando aplicável, é recorrer a titulações nas quais o sensor potenciométrico serve apenas como um indicador do ponto estequiométrico para monitorar a titulação. Já vimos que a tabela de potenciais de redução é toda centrada no eletrodo padrão de hidrogênio, cujo potencial é considerado nulo quando se tem pressão parcial de hidrogênio igual a 1 atmosfera ou 100 kPa, e se tem também atividade unitária de íons H+. O eletrodo de referência favorito em medidas potenciométricas, que é o de prata cloreto de prata, pode ter o seu potencial rigorosamente determinado contra um eletrodo de hidrogênio, como representado nessa figura,
temos na superfície da lâmina de prata um filme de cloreto de prata, e esse equilíbrio de solubilidade é que acaba para uma solução de elevada concentração de íons cloreto e em que essa concentração é constante, nesse caso aqui é 10 milimolar, nós também vamos ter uma concentração de prata constante ditada pelo produto de solubilidade. A vantagem dessa célula aqui representada é que ela não tem nenhuma junção líquido-líquido. Tudo está imerso numa solução de HCl comum ao eletrodo de hidrogênio e ao eletrodo de prata, cloreto de prata. Então, é possível determinar esses potenciais sem que haja interferência de potencial de junção. O eletrodo de prata, cloreto de prata, usado no laboratório, normalmente tem esse aspecto aqui representado. É um tubo, como se fosse um tubo de ensaio, que no fundo tem um orifício no qual é colocado um material poroso, pode ser uma fibra porosa, uma placa porosa ou um orifício capilar, e dentro dele um fio de prata sobre o qual há uma espessa camada de cloreto de prata, imerso em KCl previamente saturado de cloreto de prata. Para calcular o potencial desse eletrodo também não é difícil, porque usando a equação de Nernst e escolhendo uma concentração de KCl de 3,5 mol por litro, que é bastante utilizada, nós podemos aplicar a equação de Nernst diretamente. Então, vemos aqui que introduzindo o produto de solubilidade do cloreto de prata no lugar da concentração de prata, nós acabamos ficando com uma equação relativamente simples de resolver, como aqui explicado, e chegamos à conclusão de que o potencial deveria ser da ordem mais 0,19 volts. Na prática, o potencial encontrado é de 0,199 volts a 25 graus para KCl 3,5 mol por litro. Detalhe prático, nos eletrodos de referência de prata, cloreto de prata, é necessário periodicamente completar o reservatório interno de líquido para que seu nível permaneça bem acima do nível da solução, evitando assim a penetração da solução em que estão sendo feitas as medidas para o interior do eletrodo de referência. Mas isso não deve ser feito com solução de KCl 3,5 mol por litro, a não ser que ela tenha sido previamente saturada com cloreto de prata. Por que isso? Porque na concentração de 3,5 mol por litro, uma parte da prata está solubilizada na forma de complexos, como a GCl3 2- e a GCl4 3-, como dá para ver nessa figura do lado esquerdo. Se vocês olharem na linha do PCl igual a 0, que corresponde a 1 mol por litro, vocês veem que a solubilidade já é significativa devido à formação dessas espécies complexas. E isso quer dizer que o cloreto de prata que está sobre o fio de prata vai ser gradualmente solubilizado à medida que vocês forem completando com KCl que não esteja saturado de prata. Essa tabela retirada do livro do Skug serve para mostrar que o potencial dos eletrodos de referência ele depende também da temperatura. Há uma pequena variação do potencial de alguns milivolts a cada 5 graus, como vocês podem observar aqui. Quando o eletrodo contém KCl 3,5 mol por litro, essa variação é um pouco menor do que quando se usa KCl saturado, mas é algo que deve ser observado quando a gente for fazer medidas mais rigorosas por potenciometria direta. Quando necessário, é fácil converter os potenciais obtidos frente a um eletrodo de referência de calomelano saturado, chamado também de SCE, ou de um eletrodo de
prata, cloreto de prata, para a escala de hidrogênio. Temos aqui um exemplo. Se quisermos medir o potencial de uma solução contendo ferro 3 e ferro 2 em igual concentração no meio ácido para evitar a hidrólise, e essa medição for feita contra um eletrodo de calomelanos, supondo que o potencial tenha sido de 0,530 volts, basta nós adicionarmos o valor do potencial do eletrodo de referência, que é 0,242 volts. E somando os dois, vamos chegar ao potencial de 0,772 volts versus eletrodo padrão de hidrogênio. Para pares de oxidorredução, em que ambas as formas são solúveis, como no exemplo anterior de ferro 2, ferro 3, ou então iodo e iodeto, pode-se utilizar um eletrodo inerte de platina como sensor do potencial de oxidorredução desses pares. Isso é representado aqui ao lado com essa combinação de uma lâmina de platina e um eletrodo de referência convencional mais um potenciômetro. Os eletrodos indicadores mais comuns são os metais. Eles respondem aos seus íons. São chamados também de eletrodos de primeira classe. É uma pena que tão poucos funcionem bem obedecendo a equação de Nernst. Os que melhor funcionam são os de prata e os de mercúrio. Vários outros metais, como cobre, tálio, cádmio, zinco, estanho, antimônio, formam amálgamas com mercúrio, e estes amálgamas se comportam melhor do que o metal puro. Mas, por outro lado, os menos nobres, eles apresentam uma certa sensibilidade ao oxigênio dissolvido em solução, que precisa ser removido borbulhando nitrogênio. Também existem os sais insolúveis dos metais, principalmente os sulfetos, mas não somente eles, como nós vemos na próxima figura. Eles são muito utilizados para a construção de eletrodos íons seletivos. A classe mais importante de eletrodos indicadores de membrana são estes que apresentam uma alta seletividade a certos íons e recebem o nome de eletrodos íons seletivos. Às vezes são chamados também de sensores íons seletivos. Eles podem ser de membranas cristalinas, monocristalinas ou policristalinas, ou membranas não cristalinas, como é o caso do eletrodo de vidro. O caso de membrana cristalina mais conhecido é o fluoreto de lantânio dopado com európio para a medição de íons fluoreto. E entre os policristalinos temos um grande número. Os mais destacados são os feitos de sulfetos de diferentes metais, altamente insolúveis, e que respondem então ao cátion metálico, ou também podem responder aos íons sulfeto. Vejam que nós temos poucos metais que se prestam à construção de eletrodos indicadores de segunda classe, eletrodos íons seletivos. Praticamente são sais de chumbo, de prata e de mercúrio. Todavia, esses sais abrangem um número respeitável de ânions, que podem então ser determinados também por meio desse tipo de eletrodo. Inclui aqui azoteto, sulfato, brometo, cloreto e assim por diante. Entre os eletrodos indicadores de membranas não cristalinas, o vidro é certamente o material mais importante, usado universalmente para a determinação de pH, mas há versões também para a determinação de sódio, eventualmente até potássio. Existem, todavia, outros tipos de eletrodos de membrana não cristalina, são os de membrana líquida, que em geral são trocadores iônicos ou
moléculas neutras com uma cavidade em que o íon a determinar encaixa perfeitamente. Às vezes eles estão imobilizados numa matriz polimérica de PVC, como nós veremos exemplos mais à frente. Entre as principais características que se espera de eletrodos indicadores do tipo eletrodos íons seletivos estão baixíssima solubilidade, que pode ser alcançada por poucos sais insolúveis, que ao mesmo tempo servem como bons eletrodos indicadores. Outras vezes pode-se aproveitar moléculas grandes que tenham na sua estrutura regiões apolares, que então diminuem a sua solubilidade na água, ou então agregados moleculares como os vidros ou resinas poliméricas. A condutividade elétrica não precisa ser muito alta, já que as medidas são potenciométricas, mas é necessário que as membranas apresentem condutividade suficiente para que pelo menos haja migração de alguns íons, em geral são de carga unitária, e ou uma condução mista em que também elétrons contribuem para esta transferência de carga através da membrana. E, sobretudo, o mais importante é que haja um reconhecimento molecular melhor possível, de forma a se ter seletividade. E os tipos mais comuns que se explora nesses eletrodos íons seletivos são processos de troca iônica, ou então de solubilização, reprecipitação, cristalização, ou ainda de complexação, interações do tipo de encaixar numa cavidade que tenha a dimensão certa. Mas mais à frente nós veremos que também se pode explorar biomoléculas atuando para conferir maior seletividade aos processos. Com base na equação de Nernst, a cada potência de 10 de aumento da concentração de um analito que é parte de um par redox, como nesse exemplo aqui, o par Ag mais Ag0, deve haver uma elevação de 59,2 milivolts a 25 graus no potencial. Todavia, quando se realiza esse experimento na prática, utilizando o equipamento indicado na figura no canto inferior à direita, observa-se um desvio crescente da reta pontilhada teórica quando se realizam as medidas experimentais. Qual é a origem desse desvio que se acentua com a concentração de íons presente na solução? A explicação dada a esses desvios é a interação entre os íons de cargas distintas à medida que eles se encontram mais próximos dentro da solução devido ao aumento da concentração. Nessa tabela, vocês podem ver que à medida que a concentração alcança 0,1 mol por litro, 1 mol por litro ou até mais, a separação entre os íons cai rapidamente de 90 nanômetros para 9 nanômetros, quando nós temos 1 mol por litro. E o número de moléculas de água entre dois íons cai também de cerca de 30 para 3, o que permite então que haja uma atração maior entre esses íons e, com isso, eles deixam de estar disponíveis para interagir com o eletrodo. É interessante notar que pode se tratar dos íons que estão sendo medidos, mas pode também ser a presença de um outro eletrólito fortemente dissociado na solução, aumentando então a proximidade entre íons intratados de cargas opostas e aumentando então as interações coulomбicas.
Daí a definição dessa equação que você já deve ter visto em aulas de físico-química, de que a atividade do íon, que seria a fração ainda disponível, é igual ao coeficiente de atividade vezes a concentração do íon, sendo que o coeficiente de atividade tipicamente cai com o aumento da assim chamada força iônica. Há diversas equações propostas na literatura para calcular os coeficientes de atividade, a começar pela equação de Debye-Hückel e Debye-Hückel estendida, mas todas falham para concentrações superiores a 0,1 mol por litro. Os erros vão crescendo com a força iônica. No presente caso, vamos nos limitar à equação de Davis, por ser a mais simples, e que aqui está apresentada com parâmetros relacionados ao tamanho dos íons fixos em 0,5 e 0,3, e fora isso, só precisamos da carga e da força iônica. O cálculo da força iônica é muito simples e leva em conta todos os íons presentes em solução, já que eles vão gerar essa atmosfera iônica que permite a interação entre os íons, as interações coulomбicas. Para tanto, basta multiplicar a concentração de cada íon pela sua carga elevada ao quadrado, somar a contribuição de todos os íons presentes, cátions e ânions, e dividir por 2. Temos então o valor de I a ser colocado na equação de Davis. O fato de os sensores potenciométricos responderem exclusivamente à atividade do íon e não à sua concentração é uma limitação severa quando se faz a potenciometria direta, ou seja, quando se quer fazer uma curva de calibração com diferentes concentrações do analito ao qual o eletrodo responde, nós veremos que não será obtida uma reta e sim uma curva. E se houver numa amostra uma concentração iônica presente superior à outra, já teremos uma interferência nessa curva de calibração, vez que a força iônica vai ser maior. Como resolver esse problema? Simplesmente ajustando uma força iônica elevada e constante em todas as amostras e todos os padrões. Assim, o coeficiente de atividade vai ser bem inferior a 1, mas será constante tanto para os padrões como para as amostras. E assim também nós podemos fazer a calibração em concentração, apesar do eletrodo estar respondendo à atividade, já que com força iônica constante, o coeficiente de atividade se mantém constante. Uma curva de calibração típica para um sensor que responde com a transferência de um elétron ao íon do metal, tipicamente prata, íons de prata e um eletrodo de prata, nós esperamos que num amplo intervalo de resposta linear, o potencial aumente de 59,16 mV, arredondando 59 mV, a cada potência de 10 de mudança de concentração. Então, nós temos a possibilidade de ajustar a força iônica elevada, digamos 0,1 mol por litro, ou 1 mol por litro de KNO3, e variar a concentração de íons prata e levantar essa curva de calibração, que no exemplo que aqui está apresentado, apresenta uma relação linear entre o potencial e o logaritmo da concentração do analito na faixa de 10 na menos 7 mol por litro até 10 na menos 1 mol por litro. Todavia, extrapolando essa reta até 0, ou seja, 1 mol por litro de prata, nós podemos ver o potencial E0', que seria o potencial padrão
para esta força iônica em que está sendo levantada a curva. Observem que há desvios nos extremos, tanto inferior como superior, dos quais nós vamos falar em seguida. O extremo inferior da curva de calibração tem desvios que são ditados, em geral, pela seletividade do eletrodo a interferentes. Existem tabelas que são fornecidas pelos fabricantes dos eletrodos e também existem tabelas de coeficientes de seletividade, que aqui são apresentados nesta equação primeira, onde se tem o S, que é o coeficiente angular, tipicamente 59 milivolts por década de concentração, se for um processo envolvendo um elétron, ou 29,5 milivolts se for um processo envolvendo 2 elétrons. Depois, na equação primeira, nós temos o logaritmo da atividade da espécie X a determinar, mais a razão entre as cargas da espécie X e de uma espécie Y interferente, vezes o log da constante de seletividade, que no caso está sendo considerada 1 vezes 10 na menos 4, vezes a atividade da espécie Y. As atividades em força iônica constante podem ser substituídas por concentração, desde que a constante de seletividade seja recalculada também para esta força iônica. Vejam que bastou aumentar de 10 vezes a concentração do interferente, mantidos os demais parâmetros, inclusive o coeficiente de seletividade, para que a interferência avançasse já para a região de 10 na menos 5, significativamente, ou até antes disso, limitando assim a região linear de resposta desse eletrodo íon seletivo, que, como eu disse, pode ser para um cátion, pode ser para um ânion, como inclusive para H+, também isso é válido, como nós veremos em seguida. O ideal é dispor dos valores numéricos das constantes de seletividade do eletrodo íon seletivo quando vamos utilizá-lo na prática em matrizes complexas. Mas alguns fabricantes fornecem inicialmente uma listagem dos principais interferentes sem dar essa constante. Aqui temos um exemplo de uma tabela para eletrodos de membrana líquida, em que se tem, no caso do cálcio, esse eletrodo está sujeito à interferência de metais, íons metálicos como chumbo, ferro, níquel, mercúrio e estrôncio, enquanto que um de membrana líquida para cloreto tem interferência de ânions, como iodeto, hidróxido e sulfato. O de nitrato já acrescenta também perclorato, clorato, cianeto, além do brometo, e assim por diante. Então, conforme a espécie a determinar, temos que escolher um eletrodo íon seletivo que seja compatível com os potenciais interferentes que a gente pode encontrar na amostra. Não basta olhar, então, somente a faixa linear de resposta desse eletrodo. Um parâmetro frequentemente especificado para qualquer técnica analítica é o limite de detecção. No caso dos eletrodos íon seletivos, sensores potenciométricos íon seletivos, a IUPAC definiu a determinação desse limite como sendo a intersecção entre a reta prolongada da região linear e a região em que o eletrodo já não apresenta mais resposta, ou seja, fica independente da concentração. Como vocês podem ver na figura com a indicação Low Detection Limit, a intersecção dessas retas que expressa em concentração do analito ou em atividade do analito corresponde ao limite de detecção. Normalmente, esse limite de detecção está na região de micromol por litro, alguns micromol por litro. Existem, todavia, casos em que isso pode ser estendido para regiões ainda mais baixas. No caso de íons metálicos, às vezes a adição de um complexante para atenuar interferentes pode
ser indicada se a complexação não se der com a espécie a determinar. Então é possível conferir uma certa seletividade. Também para ânions, se os íons metálicos podem complexar com esses ânions, a adição deste agente quelante pode retirar os metais, liberando os ânions que assim podem ser determinados. Vocês devem se lembrar de uma tabela com sais insolúveis de prata, mercúrio e chumbo. Esses eletrodos podem ser utilizados como eletrodos íons seletivos também para os ânions correspondentes, como sulfeto, cloreto, tiocianato, fluoreto, desde que na amostra não haja o metal ao qual o eletrodo também responde. Agora, as curvas de calibração vão apresentar um coeficiente angular inverso daquele que se observa quando se determina o cátion da membrana. Ou seja, à medida que o log da concentração do ânion em meio de força iônica constante aumenta, o potencial vai diminuindo, como mostrado na figura. Esse coeficiente angular próximo do teórico, às vezes denominado de região nernstiana, essa região linear, se estende tipicamente de 10 na menos 1 a 10 na menos 5, ou até 10 na menos 6, como eu já falei, mas em alguns casos excepcionais, como o eletrodo de vidro para medir pH e certos eletrodos de membrana líquida, pode chegar até 10 na menos 12 mol por litro, ou seja, pode-se ter uma faixa linear da ordem de 10, 11 ordens de grandeza, o que é muito amplo. Passando agora do eletrodo de vidro, que é utilizado normalmente para a determinação de H+, e eventualmente para sódio, só que é um vidro especial, para um outro tipo de eletrodo de membrana, que é o íon seletivo de fluoreto, vemos que a montagem do eletrodo é um pouco diferente. Existe também um eletrodo de referência interno e entre a parte interna e externa temos uma membrana cristalina de fluoreto de lantânio, um eletrodo íon seletivo em forma de monocristal de fluoreto de lantânio, que vai servir como sensor da atividade do íon fluoreto. Pode ser calibrado em concentração, desde que se mantenha a força iônica constante. Do contrário, ele responde a fluoreto. Ele é bem compacto e pode ser utilizado tanto em campo como em laboratório, vez que o aparelho de medida continua sendo um potenciômetro e existem potenciômetros de reduzidas dimensões. Vamos olhar rapidamente algumas características e condições de trabalho de um eletrodo íon seletivo de fluoreto comercial dopado com európio. Utiliza-se como eletrólito um meio chamado TISAB, que eu vou explicar em seguida, que ajusta o pH, a força iônica e complexa metais. Para iniciar o trabalho, temos que deixar o eletrodo de molho numa solução de 1000 ppm de fluoreto durante pelo menos 5 minutos. As medições normalmente são feitas próximo à temperatura ambiente, na mesma temperatura em que for feita a calibração do eletrodo, mas em princípio ele consegue trabalhar num intervalo mais amplo. A resistência elétrica é menor do que 2,5 megon, o que é muito menor do que um eletrodo de vidro, que tipicamente está acima de 100 megon, ou seja, facilita a obtenção de potenciais corretos e estáveis com qualquer potenciômetro. Para fazer as medidas, como nós temos que imergir o eletrodo de fluoreto e também o eletrodo de referência na solução, o volume requerido é da ordem de 5 mililitros. E a faixa de pH em que o eletrodo pode ser usado vai de 4 a 8, porque acima de 8 começa a haver interferência de íons OH-, ou, como nós vimos na figura anterior, se nós tivermos em concentração muito baixa de fluoreto, isso já pode acontecer em pH até menos elevado do que 8.
Já do lado mais ácido, não é possível avançar muito, porque começa a haver formação de HF, começa a se protonar, pois o pKa é da ordem de 3,2. Isso quer dizer que em pH 4,2, 10% do fluoreto já se encontra protonado. Prosseguindo com as características e condições de trabalho do eletrodo íon seletivo para fluoreto, ele pode ser medido em relação ao eletrodo de referência de prata cloreto de prata, que poderá ser de junção dupla para evitar contaminação. Nesse caso, o eletrólito recomendado é acetato de lítio. A resposta do eletrodo, que teoricamente deveria ser de 59 mV por unidade logarítmica de atividade de fluoreto, fica na faixa de 54 mais 5 daria 59 e menos 5, 49, ou seja, um eletrodo que esteja nessa faixa de 49 a 59 mV por década de concentração é considerado ainda operacional em bom funcionamento. Quanto à faixa linear, vai de 5 vezes 10 na menos 6 a 0,1 mol por litro. Em partes por milhão, por massa, isso seria equivalente a 0,02 ppm, ou seja, bem menos do que é permitido de água de abastecimento com fluoreto para fins de melhor preservação da prevenção de cáries dentárias. Então, ele é muito utilizado para essa finalidade. Também servindo para determinar fluoreto em pasta de dentes fluoradas, nesse caso exigindo até uma diluição. O tempo de resposta é relativamente rápido, mas quando se está em baixas concentrações, o tempo de estabilização é um pouco mais longo, 2 a 3 minutos. E também o potencial dele não fica permanente estável, como um eletrodo de vidro que se mantém por um período bem mais longo. Numa solução concentrada de 1000 ppm, e ao longo de um dia de trabalho ele chega a variar 2, 3 ou até 4 milivolts. Vamos ver então no que consiste o tampão de ajuste de força iônica, pH e quelante para metais, que recebeu a sigla TISAB, T-I-S-A-B, na transparência anterior. Trata-se de uma mistura de ácido acético, acetato de sódio, cloreto de sódio para ajustar a força iônica e CDTA, é um análogo ao EDTA, que é um quelante forte que consegue então inativar metais, íons de metais que também complexam com o fluoreto, como por exemplo o alumínio 3+, e o ferro 3+. Então eles liberam o fluoreto por quelação para que ele fique disponível e sua atividade possa ser medida com auxílio do eletrodo de fluoreto. Depois de vermos dois eletrodos de membrana sólida, o de vidro e o de fluoreto de lantânio, vamos passar para um de membrana líquida. No caso, temos uma membrana porosa encharcada com um trocador iônico que tenha afinidade e que tenha uma cavidade na qual se encaixe bem o analito, que nesse caso do exemplo dessa página é o cálcio. Vejam que a molécula que vai se ligar ao cálcio, que tem grande afinidade por ele, é que vai determinar a região linear da resposta, como também o nível de interferência de outros íons presentes. Nesta figura, nós temos o eletrodo de cálcio de dois tipos de complexante. Num deles, a resposta é obtida numa solução contendo, além de cloreto de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Vejo que cloreto de magnésio está em menor concentração.
O ajuste de força iônica foi feito com NaCl 0,15 molar. E o KCl e o MgCl2 estão sendo testados como interferentes. E dá para observar nitidamente que o eletrodo de cima ele apresenta uma resposta que se estende até cerca de 1 milimolar apenas, e aí já existe uma forte interferência, provavelmente do magnésio. Enquanto que com o complexante de baixo, nós conseguimos alcançar, ainda razoavelmente, com uma curva de calibração que não é bem reta, pelo menos até a região de 0,1 milimolar, ou 10 na menos 4 mol por litro de cálcio. Ou seja, em presença de outros cátions, como magnésio e potássio, é preferível utilizar o segundo eletrodo, se bem que em água pura, só com ajuste de força iônica, talvez ambos funcionem até uma concentração de 10 na menos 5 ou até 10 na menos 6 mol por litro. Se a natureza escolheu a valinomicina para fazer o transporte de íons potássio através da membrana celular, obviamente isso não passou despercebido aos cientistas que desenvolvem eletrodos de íons seletivos, que examinaram essa molécula como candidata à construção de eletrodos para potássio na forma de uma membrana líquida, encharcando então um material poroso com um solvente orgânico insolúvel e a valinomicina com a sua parte quelante voltada para fora, com condições de se ligar ao potássio. O biséter coroa apresentado nesta figura também tem uma cavidade com dimensões apropriadas para conter íons de potássio. A seletividade dele é bastante boa. O primeiro interferente a se manifestar é o íon amônio, como vocês podem ver no inset, na figura menor dentro da figura maior. Tomando o potássio como, em termos logarítmicos, 0, ou seja, constante 1, vocês veem que o amônio teria uma constante de 10 na menos 2, ou seja, o eletrodo responde 100 vezes melhor ao potássio do que ao íon amônio. Segue-se o césio, depois sódio, magnésio e cálcio. O cálcio já tem uma afinidade 1 milhão de vezes menor do que o potássio e praticamente não interfere. Então pode-se trabalhar na presença de cálcio sem preocupação, a não ser que a concentração dele chegue a ser 100 mil vezes maior do que a de potássio. É importante então aprender a ler esses diagramas. Vejam também que o coeficiente angular da reta é da ordem de 58,1 milivolts por unidade logarítmica de atividade de concentração de potássio, ou seja, próximo da nernstiana. E o limite de detecção está por volta de 10 na menos 6. Se vocês extrapolarem a reta ascendente e a reta praticamente já estabilizada abaixo de 10 na menos 7 mol por litro, vocês vão encontrar o limite de detecção. Todos os sensores potenciométricos que vimos até agora se destinavam ao uso em solução. Vamos agora ver dois exemplos de sensores que funcionam para gases. O primeiro deles consiste de um eletrodo de vidro de membrana plana. Já vimos anteriormente que é possível fazer eletrodos de vidro de membrana plana, do tipo eletrodo combinado, que tem então também um eletrodo de referência interno e o externo dentro de um tubo com eletrólito, e tocando a membrana de vidro existe uma membrana polimérica permeável a gases.
Em princípio, qualquer polímero é permeável a gases, variando apenas a permeabilidade em função da espessura e das características do próprio polímero. Então, nesse caso, se usa um polímero que apresente boa permeabilidade. Ele é esticado tocando a superfície do eletrodo de vidro, que é suficientemente fosco para que permaneça uma camada de eletrólito entre os dois. Basta agora que alguma espécie gasosa capaz de alterar o pH da solução entre a membrana de vidro e a membrana polimérica para que o eletrodo apresente essa resposta de pH e dessa maneira possa ser calibrado para a determinação da espécie gasosa. Nesta tabela temos vários exemplos de gases que, em contato com a água, dissolvidos na água, vão causar uma modificação do pH. Entre elas temos o amônio, CO2, HCN, SO2, entre outros. Também é possível detectar em fase gasosa H2S, vez que temos eletrodos de sulfeto de metais que respondem ao íon sulfeto. Ou ainda HF gasoso, que pode ser transportado através da membrana e alterar a concentração de fluoreto que toca o eletrodo de fluoreto de lantânio. Trata-se então de uma maneira interessante de aproveitar a potenciometria também para a medição de gases. Vale adiantar que os sensores amperométricos acabam prevalecendo nesse campo, mas os potenciométricos também têm seu lugar. E existe um, talvez inesperado para vocês, que é o sensor potenciométrico para gases, que corresponde ao eletrodo mais utilizado no mundo para potenciometria, seja em número de usos e em horas de uso. Todavia, esse sensor potenciométrico é usado fora do laboratório. Vocês conseguiriam adivinhar qual é? Para conferir maior seletividade aos sensores potenciométricos, uma alternativa é lançar mão de enzimas ou outras biomoléculas que tenham uma maior seletividade nas reações que elas promovem. Basta que uma das espécies que pode ser medida potenciometricamente seja consumida ou formada para que se possa monitorar esse processo com o auxílio de um eletrodo sob medição potenciométrica. Claro que isso também pode ser feito por outras técnicas, e nós vamos ver na segunda aula que a amperometria foi muito mais bem sucedida nesse campo do que a potenciometria. Mas o conceito já pode ser dado aqui mesmo, porque ele permeia ambas as técnicas, a potenciometria e a amperometria. Vamos então apresentar o exemplo de um eletrodo para ureia. A ureia, ela não pode ser medida diretamente por potenciometria e muito menos com um eletrodo de vidro, como aqui está sendo utilizado. Para que se consiga fazer a medição, temos que recorrer primeiro à decomposição da ureia com auxílio da enzima chamada urease, que está presente na natureza em muitos materiais, em coquinhos, em grãos de feijão, e pode ser extraída e purificada. Colocando então por cima do eletrodo de vidro, em forma de bulbo ou de membrana plana, uma membrana de celofane. Celofane é uma celulose modificada cujos poros podem ser controlados de modo que ela deixe passar íons e moléculas pequenas, mas bloqueie moléculas grandes, como as proteínas. No caso da enzima urease, trata-se de uma proteína de dimensões suficientemente grandes para que ela não escape através dessa membrana de celofane. Então, esse saquinho de celofane
envolve o eletrodo de vidro, entre o celofane e a membrana de vidro é colocado um filme de líquido contendo urease. A ureia, que é apresentada ao eletrodo pela face externa da membrana, ou seja, esse eletrodo é mergulhado na solução contendo ureia, o que vai acontecer? Por ser uma molécula pequena, ela vai permear através da membrana, alcançando a região interna onde existe a urease. E a urease vai decompor essa ureia em amônia e CO2. Só que a amônia, se o meio estava inicialmente próximo da neutralidade, o que acontece com a amônia? Pode ser vista como NH3 ou NH4OH. Ela vai se protonar. Para se protonar formando NH4+, 2NH3 se protonando a 2NH4+, isso aí vai requerer 2 íons H+. Já o CO2, numa solução próxima da neutralidade, ele está predominantemente na forma de bicarbonato. Para que ele vá de CO2 ou H2CO3, que é o CO2 hidratado, para bicarbonato, o que é que acontece? Nós temos a liberação de um próton, H2CO3 dando HCO3, liberação de um próton. Então, uma reação consome 2 prótons, a outra libera 1. Qual é o resultado líquido? Temos um consumo maior de prótons do que liberação, ou seja, vai haver uma elevação do pH que será sentida pelo eletrodo de vidro. Portanto, é possível fazer uma curva de calibração e, dessa maneira, fazer a determinação potenciométrica de ureia. Como eu já falei, na amperometria esse assunto vai ser retomado e lá é que houve maior sucesso nesse tipo de sensores enzimáticos ou baseados em antígenos e anticorpos ou em aptâmeros, como veremos mais à frente. Para encerrar essa parte da aula com mais uma aplicação interessante, eu selecionei esta de um laboratório químico que foi colocado em Marte, já no ano de 2008, e que ele levava um conjunto de sensores de eletrodos íons seletivos, daquele tipo de membrana de PVC que nós vimos aqui, de membrana líquida encharcada com um ligante para a espécie a ser determinada, e com isso foi possível coletar solo na superfície lunar e levar a parte solúvel exposta à água naturalmente para uma câmara em que estavam instalados sensores para cálcio, magnésio, potássio, sódio, amônio, cloreto, brometo, iodeto, nitrato, perclorato e sulfato. Curiosamente, foi encontrada uma concentração bastante alta de perclorato, o que seria inesperado, visto que aqui nós não temos no nosso planeta a presença desse ânion assim livre na natureza. Também foi feita uma parte relativa à análise de metais por voltametria, assunto na nossa próxima aula. No caso, permitiu a determinação de cobre, cádmio e chumbo e ainda mercúrio também.